Godzilla e Kong, o Novo Império, o mais recente filme do outro Godzilla dos cinemas, o Godzilla americano, que há muito tempo abandonou a pretensão de seriedade e se entregou para essa galhofa sumida que é uma parte inegável dos filmes japoneses do personagem. Só que não atualmente, porque lá no Japão os caras têm criado obras provocadoras que refletem sobre os impactos da destruição numa nação, que avaliam a forma como governos lidam com catástrofes e que procuram fazer um resgate do espírito coletivo do povo japonês. E eu já deixo claro que filmes como Shin Godzilla e Godzilla Minus One me interessam muito mais, né? Por uma série de motivos que eu expliquei melhor no vídeo que eu fiz sobre esse merecido recém-ganhador do Oscar de efeitos visuais, que devia ter ganhado muito mais. Dito isso, Godzilla e Kong, o Novo Império é uma tremenda de uma bobagem exagerada e descartável que mesmo assim consegue ser divertido se você estiver no clima de ver algo desse tipo, né? Um filme que não se preocupa em merecer a quantidade de cenas absurdas de lutinha de monstros, que pega várias ideias de momentos diferentes da franquia, junta tudo isso com uma coleção descarada de clichês do cinema americano, bate essa mistura no liquidificador e despeja o resultado na tela como se fosse uma pintura do Jackson Pollock, né? Uma grande profusão de cores, texturas, sabores se atropelando e competindo para decidir qual se destaca mais. É até curioso que de todos os universos cinematográficos que tentaram emular o sucesso do MCU, seja nas tentativas desesperadas dos monstros da Universal Studios, ou os incontáveis Madame Teias que prolongam os direitos da Sony sobre os personagens do Homem-Aranha. Enfim, um dos únicos a conseguir pelo menos um nível satisfatório de sucesso comercial é essa franquia de monstros da Legendary. E eu acho que isso acontece por uma decisão muito consciente de eliminar qualquer pretensão de algo mais profundo nessa série de filmes. Talvez o único simbolismo presente nessa coisa toda seja justamente o da Terra Oca, né, que representa perfeitamente os filmes do Monsterverse. Eles são completamente vazios, mas são cheios de coisas chamando sua atenção o tempo todo. E eu nem tô aqui para dizer que você tem que achar isso ruim, né? É super válido pagar para ver uma porrada honesta de criaturas gigantes no cinema e receber justamente isso. Mas o que eu acho mais interessante na experiência toda é a oportunidade de fazer esse consumo consciente, né? De analisar tudo de ruim, de artificial e de manipulado que existe no filme e mesmo assim se permitir gostar do resultado. Só que eu acho que fazendo esse consumo consciente, esse gostar vai ser um pouco menos alienado. Aliás, esse tipo de pensamento para mim é o que deveria substituir o termo guilty pleasure, né? Aquele prazer culpado em se divertir com filmes que você sabe que são ruins, e a minha defesa é justamente que não deveria haver culpa em gostar de algo, né? Mas é muito produtivo quando a gente procura entender melhor os diferentes aspectos desse objeto de adoração duvidosa. Olhar para ele por outros ângulos, absorver outros pontos de vista e acabar gostando dele mesmo assim, mas por escolha e não por inércia, por imposição do mercado, por padronização do gosto e por aí em diante. Eu tô demorando nisso porque essa discussão é mais interessante que qualquer outra ideia levantada em Godzilla e Kong, o Novo Império. Mas beleza, vamos falar do filme e aí fica um aviso de spoilers. Só que, sinceramente, cara, não faz muita diferença saber do que acontece ou não, mas fica o aviso. Enquanto isso, se você quiser ganhar 10% de desconto em qualquer curso da AIC, Academia Internacional de Cinema, é só usar o cupom GUSTAVO10, que é válido até o dia 30 de maio de 2024. Você vai poder estudar coisas muito legais e de quebra também me ajudar aqui no canal. Vamos lá, um dos aspectos mais divertidos do filme está na falta de confiança do roteiro na capacidade do público de assimilar informações, né? O que leva a um desfile de diálogos redundantes que se espalham pelas cenas como ketchup na batata frita. Por exemplo, o filme abre com o Kong isolado dentro da Terra Oca, tendo que se virar para fazer o jantar, sofrendo com dor de dente e principalmente se sentindo solitário. E tudo isso é mostrado pra gente através de uma narrativa não verbal, que dura 3 minutos. Logo em seguida vem a personagem da Rebecca Hall falando num grande resumão do que aconteceu antes, que o Kong tá se sentindo sozinho. Tipo, colocando palavras num sentimento que a gente já tinha entendido sem a necessidade de diálogo. E isso acontece o tempo todo. Mais pra frente surge o personagem do Dan Stevens, que é um veterinário que se veste como se fosse o Ace Ventura, e não demora para algum personagem chamar ele diretamente de Ace Ventura, né? Para que a nova geração possa ter o que jogar no Google depois para entender a piada. Outro momento desses, né? O Godzilla passa boa parte do filme derrotando os chefões de videogame para poder subir de nível, ou seja, passar por uma mudança, que torna ele ainda mais poderoso. E assim que isso acontece, algum figurante nunca identificado vira e fala:
Oh, ele mudou. Parece que eu tô criticando, e eu tô, mas é muito divertido o quão assumido é essa falta de vergonha do roteiro, até porque ela permite um escalonamento absurdo de conceitos que nunca precisam se justificar, como é o caso dos vários mundos dentro de mundos que os personagens vão descobrindo. Tipo, não basta eles desbravarem a Terra Oca, que já era um universo escondido debaixo da nossa civilização, mas dentro dessa Terra Oca vai ter um mundo subterrâneo, onde habitam lá os macacos do mal, né? Ou então, no meio da floresta, vai ter um local ainda mais secreto que abriga uma antiga civilização de adoradores de mais uma criatura famosa da franquia, no caso, a Mothra. Eu até curto como o filme costura esses diferentes elementos mitológicos, jogando eles de qualquer jeito, como se fossem bonequinhos na mão de uma criança, né? Que não está muito preocupada em criar um contexto verossímil para sua brincadeira. E o melhor exemplo desse desprendimento total surge numa luta antigravitacional que acontece entre um macaco gigante usando a manopla do Thanos, um lagartão atômico que cospe luzinhas rosas contra um lagartão de gelo que cospe luzinhas brancas e um símil ruivo que usa um chicote de ossos com poderes de controle mental, sei lá. Sério, eu acho que nem em Godzilla Final Wars a coisa era tão zoeira. E de novo, cara, chega a ser admirável. O que não significa que a cena em si seja bem filmada, nem nada disso, né? Por exemplo, tudo que acontece dentro da Terra Oca não consegue elaborar um mínimo senso de escala impactante, porque ali tudo é gigante, então os monstros acabam parecendo minúsculos perto da vastidão desse espaço. E não faz a menor diferença que o diretor brinque de mudar a razão de aspecto do filme dependendo do local. No mundo subterrâneo, o formato da imagem abre para o padrão IMAX e nas outras cenas ele está mais fino, no tamanho convencional. Mas como a gente não tem como comparar esses monstrengos gigantes com algum elemento pequeno, que sejam as pessoas mesmo, né? Eles nunca parecem tão grandes assim. Mesmo quando eles lutam nas cidades, essas cidades sempre estão completamente vazias, para que ninguém fique pensando que tem gente morrendo ali debaixo dos escombros. E tudo bem, cara, essa é a proposta, mas ela vem com essa consequência inevitável de remover qualquer senso de perigo, de tensão ou de expectativa. A gente realmente não se importa com ninguém ali, a gente só se importa com o espetáculo de pixels que pode muito bem ser aproveitado por si só, mas eu acho justo deixar claro que não tem nada por trás desses efeitos visuais, né? Eles só mostram, sei lá, um ótimo domínio técnico dos artistas de simulações digitais de partículas. De qualquer forma, os monstros terminam lutando no Rio de Janeiro e isso me divertiu demais, nem sempre por motivos intencionais do filme, mas enfim. O Godzilla e o Kong se unem para impedir a Shimo, que tem aquela vibe ali de carro alegórico do carnaval, de congelar a Cidade Maravilhosa. Coisa que eu não sei se seria tão ruim assim, pensando nas temperaturas super elevadas que o povo está enfrentando lá. Rola todo um quebra-pau ali, cheio de momentos emblemáticos, como o Godzilla emitindo seu icônico sopro atômico com os bracinhos abertos como se fosse o Cristo Redentor. Sem sacanagem. E o pior é que eles acabam com a cidade, destroem uma porrada de prédios e provocam um dano inestimável para o contribuinte, mas a gente sabe que nada disso é tão terrível para o carioca quanto um único governador, ou mesmo um delegado miliciano da polícia. Olha, verdade seja dita, esse filme me diverte bem mais do que aquela chatice pretensamente dramática e autoimportante da série da Monarch, né? Que eu admito ter largado depois de uns 2 ou 3 episódios. O diretor Adam Wingard já tinha feito algo parecido com o Godzilla vs Kong, que veio antes, mas eu acho que agora ele se liberta ainda mais da necessidade de forçar a gente a acompanhar os núcleos humanos completamente desinteressantes. Tanto é que nesse filme aqui, praticamente só existe um núcleo, aquele que acompanha o Kong, né? Enquanto o Godzilla segue a sua missão paralela, sendo vigiado por personagens nunca identificados, que só estão ali para narrar o que o lagartão tá fazendo, e é honesto demais que esse filme reconheça a falta de relevância de tudo isso e se sinta ok quanto a isso. E eu nem digo que gostei de Godzilla e Kong, o Novo Império, né? Pra mim não fez tanta diferença assim assistir esse filme ou não, mas eu aprecio a oportunidade de fazer uma crítica e uma análise tão despretensiosa quanto esse filme, né? Que tá mais disposta a brincar com as palavras e os sentimentos provocados por um filme que tá ali só querendo fazer a mesma coisa, né? É tudo uma grande brincadeira e tudo bem. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Godzilla e Kong, o Novo Império, né? Se você quer que esse império contra-ataque em algum momento, se tem mais vontade de ver filmes assim, vamos continuar a discussão. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.